Para a gente começar a puxar esses fios que estão escapando para tudo quanto é lado, tem um levantamento, nossa comandante Maria Clara Modesto tira a onda e entrou em contato com o espião estatístico. O Roberto Malhação trouxe para a gente um levantamento muito legal com relação aos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. E a gente vai mostrando página a página para vocês aí, para vocês terem uma ideia do que foi esse levantamento e os números que a gente traz para esse debate com o espião estatístico. Ó. O número de técnicos foram 33, mas quantidade de treinadores diferentes, 28, porque alguns técnicos tiveram mais de um trabalho nesse período. O próprio. Você falou Aguirre, né? Primeiro. Isso. Eu lembrei do Aguirre de cara. 12 títulos, 8 nacionalidades, 6 meses a média no comando, e independentemente da nacionalidade, a média é brasileira. É brasileira. Isso. Média de jogos, 33, e de aproveitamento, 49%. E aqui, para deixar claro, não é um recorte, ó, seguindo a tela, para mostrar as nacionalidades. 9 trabalhos de argentinos, 8 técnicos diferentes. 8 trabalhos portugueses de 8 técnicos diferentes. E uruguaios, 6 trabalhos de 3 técnicos diferentes. Aqui não é um recorte para a gente falar que estão todos no mesmo balaio, todos têm a mesma qualidade, todos têm o mesmo modelo. Não é nada disso. É só para indicar como tem sido essa procura nas últimas temporadas. Ó. Mais uma página mostrando que o Jesus bateu 5 títulos, que o Abel Ferreira, em apenas uma passagem, essa do Palmeiras, já fez 102 jogos. O Diego Aguirre tem 155 no total, mas são 3 equipes, né, que ele teve à frente. Maior período também do Abel, já batendo 420 dias, 13 meses. O Pet, nosso parceiro, só ficou 23 dias no comando do Vitória. E o Jorge Jesus com aproveitamento espetacular. De mais de 82%. Mas acho que esse levantamento fica mais legal quando a gente finaliza agora. Ano a ano, então, de 2012 para cá, falando da última década. E como que eram movimentos mais tímidos e se transformaram numa tendência de 2020. E expandiram horizontes também, né? Eram movimentos muito mais restritos ao continente sul-americano, salvo raras exceções. E agora já se olha mais o mercado europeu, naturalmente... 6 merece um asterisco, porque não dá para garantir que vai parar por ali, né? Não dá. 6 é a projeção por hora. E tem uma distorção aí, né, gente? Pode falar, Sérgio. Não, quer dizer, a gente está vendo os números, né? E número é número, né? Número 1 mais 1 é 2 e por aí vai. Mas quando a gente vai ver o que significa cada número, tem uma grande distorção nesse quadro todo, que, aliás, duas, né? Que uma se chama Jorge Jesus e a outra se chama Abel Ferreira. Eles são os papa-títulos, eles são os caras que deram, digamos assim, incendiaram, né, o traseiro dos dirigentes brasileiros. Tragam mais estrangeiros, porque aqui estrangeiro é o que funciona, né? Eles são os grandes vencedores dos últimos 3 anos do futebol brasileiro. Então, eles acabam distorcendo um pouco a história, porque a nossa história de técnicos estrangeiros é uma história, infelizmente, muito mais de fracassos do que de sucessos, né? Pela não insistência, principalmente pela não insistência. Diga, meu caro. Não, só para complementar essa questão do número, e assim, depende muito de quem lê o número e de quem faz a avaliação, né? Porque, por exemplo, para o torcedor do Flamengo e do Palmeiras, os técnicos portugueses são sinônimos de sucesso. Mas vai perguntar para o torcedor do Santos o que ele acha do Gesualdo, ou do Cruzeiro, o que acha do Paulo Bento, ou mesmo do Vasco, que acha do Sapinto. Perfeito. Né? Então, assim, isso mostra muito que existem técnicos bons e técnicos ruins em Portugal, na Argentina, no Uruguai e no futebol brasileiro. Sem querer caçucar, também existem clubes bons e ruins. Clubes e bons, mas é isso que eu ia dizer. Sim. Porque, olha só, tem um estudo no próprio GE, tem um estudo que fica permanentemente no ar sobre a média de permanência de treinador brasileiro. E a nossa média, incluindo qualquer nacionalidade, é 5,9 meses. Ou seja, o que aconteceu em muitos casos, inclusive nesses 3 que o Luiz citou, você pode encontrar peculiaridades num trabalho ou em outro, mas é que quando a gente submete o estrangeiro ao mesmo nível de pressão e, por vezes, de imediatismo, cobrança, falta de estrutura ou calendário que a gente submete o brasileiro, na verdade, a imagem que a gente por um tempo construiu de que a passagem dos estrangeiros pelo Brasil era uma passagem fracassada, quem estava fracassando, na verdade, éramos nós, né? Também, juntos.
Sim. Porque oferecíamos um ambiente absolutamente insano para que esses profissionais trabalhassem. O que talvez tenha mudado em certa medida é que, com o fortalecimento econômico dos nossos clubes mais ricos e a busca talvez um pouco mais refinada de profissionais, alguns vindo da Europa com currículos um pouco mais chamativos, esses chegam com um pouquinho mais de casca, ou a chegada do Sampaoli como um treinador de Copa do Mundo, trabalhando aqui no Brasil, Sim. chegam com um pouco mais de casca, se oferece um pouco mais de tempo e os trabalhos florescem um pouco mais. E aí você começa a ter esses treinadores, embora o Jorge Jesus tenha apresentado o resultado muito rapidamente também, né? Mas um treinador de uma prateleira superior, talvez, ao que se buscava antes. E aí você começa a ter resultado, e aí você, como o futebol brasileiro se move por ondas, as novas ondas dos treinadores estrangeiros, elas aparecem. Mas é curioso, porque até esse recorte é difícil. A gente mostrou que o Abel Ferreira é o mais longevo, né? de todos esses treinadores citados. Você falou, o Jesus teve uma passagem, no fim das contas, curta, mas muito por decisão dele, claro. Questões da Mas pandemia. você pensar que teve a pandemia Benfica. interrompendo essa passagem. Sim, mas aí a gente tem nomes que escapam um pouco e que chegam nesse treinador mais, enfim, procurado no detalhe, como o Eduardo Cudê, por exemplo, que também não sustentou a onda de um trabalho diário no Brasil, né? Que foi sendo, enfim, cozinhado. Esse é o pior movimento que eu acho. Porque foi inacreditável, porque era um trabalho... Exato, ele comunica para fora que aqui não é um ambiente bom para trabalhar em muitos momentos, Sim, né? sim. Que a pressão é insana, que estabelecer uma ideia não é simples, o tempo de campo de treino é pequeno. Esse tipo de movimento faz mal ao mercado. Por isso que a permanência do Abel é muito salutar. Um bicampeão da América que sinalizou quase como uma estafa desse processo brasileiro de jogo em cima de jogo, mas termina permanecendo. Essa é uma sinalização positiva para o mercado. E chegou como terceira opção, né, Rafa e Mansur? Verdade. Porque o Palmeiras tinha mandado um jatinho para buscar o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independente Del Valle, que depois acabou assumindo o Internacional e não deu muito certo. Treinador quase igual ao Abel, inclusive, né? Em estilo, né? Exato. Quase a mesma coisa. E foi naquele conflito que o Palmeiras estava praticamente certo com o São Paulo, com reuniões aí no Rio de Janeiro. Aí não deu certo o São Paulo, trouxe o Luxemburgo, que venceu o Campeonato Paulista, mas não deu muito certo na Libertadores, foi demitido. Tentaram o Miguel Ángel, não deu certo. Aí foram atrás. Na verdade, o Abel foi oferecido, né? Por um empresário. Os dirigentes do Palmeiras foram atrás. O Abel estava no meio de um trabalho no futebol grego. E aí o resto da história todo mundo sabe, mas não foi a primeira opção e não foi tão garimpado assim. Teve um pouquinho de sorte nesse caminho. São movimentos muito esquizofrênicos, né? E a gente já está vendo, esse debate para o futuro vai continuar em linhas O próprio Jorge Jesus complicadas. chega ao Brasil com um flerte com o Atlético e com o Vasco, Sim. antes de assumir o Flamengo. Sim, Assistiu um Flamengo e Agora, Atlético Rafa, Mineiro lá no Independência. lá no Independência. Fala, Serginho. Não, deixa eu perguntar para os três aí. Lá vem bomba. Vocês botam a mão no fogo que o Jorge Jesus não vem pro Flamengo? Pro Flamengo, eu acho que não acho vem, que não. Vem. Acho que essa situação está definida. Escuta, vamos lá. O contrato, existe um papel assinado. Esse contrato não está registrado. Eu não sei qual é a multa. O Jorge Jesus está livre no mercado, né? O torcedor do Flamengo é apaixonado. O Flamengo, quando, assim, se a gente pegar essa diretoria do Flamengo, toda vez que tem um interesse da diretoria do Flamengo versus um interesse dos outros, primeiro, como é que é a mesma história? Primeiro, o meu pirão, se a farinha é pouca, né? O Flamengo tem se comportado assim, né? Maria Clara Modesto é fantástica, Serginho, ó. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, assim, eu não sei, eu sou muito desconfiado, sou mais velho que todos vocês aí. Eu só boto a minha mão no fogo quando eu ver o português com a camisa do Flamengo e o contrato Mas calma, o português, o outro português, o Paulo Souza, né? Eu espero um pouquinho. Não, eu entendo a desconfiança do Serginho, indiscutivelmente, mas acho que não vai ter esse passo atrás, não. Porque seria uma confissão de culpa, não? Acima de tudo, não, acho né? que seria várias coisas, né? Seria uma subserviência ao Jorge Jesus, que não seria boa para a relação. Seria você tem um treinador que se desgastou com a seleção polonesa, por mais que eu nem concorde tanto com esse... Eu acho que cada profissional trabalha onde ele entender que é melhor, mas eu acho que nem todas as profissões são iguais. A profissão do treinador de futebol ela tem momentos
em que a interrupção do projeto ela causa mais prejuízo. Mas, enfim, deixando isso de lado, ele já se desgastou com a seleção polonesa. Seria uma questão de princípios, de valores, de ética, seria uma transposição de um limite aí. E eu acho que a sinalização do Flamengo não me parece realmente ser essa. Eu acho que o Flamengo alimentou uma esperança do Jesus retornar, mas uma vez definido que o seu limite de espera tinha terminado, inclinado pelo Paulo Sousa, eu acho que o Flamengo tem agido corretamente de agora respaldar esse treinador e sinalizar com a tal virada de página que a gente cobra há tanto tempo que aconteça, né? Que o Flamengo não fique mais à sombra do Jorge Jesus. Agora é trabalhar para que essa sombra, que naturalmente vai ocorrer da porta do CT do Ninho do Urubu para fora, que ela não seja um instrumento de pressão interna. Acho que o Flamengo tem que trabalhar para isso. Ô, Luiz, E o planejamento começa quinta, né, Rafa? Então, sim. Eles têm tido também conversas recorrentes em Portugal. É que o que não casou, na verdade, foi o tempo, né? Para quem conhece, para quem conviveu durante, enfim, quase uma temporada completa com o Jorge Jesus, talvez não tenha funcionado tão bem esse contato em Portugal para entender o que ele estava vivendo lá, né? Porque o desligamento foi logo... Cara, a gente está falando de menos de 24 horas. Menos 24 horas. É muito absurdo, né? Então, é essa conta que acaba parecendo que não fechou tão bem para os dirigentes do Flamengo que foram a Portugal definir o próximo treinador. Porque, bem ou mal, a sombra permanece. E o pior, a sombra pode vir morar aqui do lado, né? Porque ela pode retornar ao futebol brasileiro. Mas, curiosamente, quem defende que o Flamengo rompa de uma vez essa relação, essa fantasia, que é natural do time de 2019, de tudo que andou tão bem, se o Jorge Jesus se tornar um antagonista local, um rival local, dentro dessa dualidade de forças, tem o Palmeiras também, mas dentro dessa rivalidade Flamengo e Atlético que está criada, aí você acaba tendo a grande oportunidade de definitivamente romper com isso, né? Será? Porque ele passa a ser o antagonista, Sim, o antagonista principal. Né? É evidente que os resultados vão ter um clamor. Mas... Eu só consigo ver o Jesus resolvendo, a Flamengo resolvendo a parada dele com o Jesus, com ele tendo sucesso ou fracassando no próprio Flamengo. E pelo visto isso não vai... Quer dizer, o Serginho acha que ainda tem chance. Mas eu acho que aparentemente isso não vai acontecer na temporada 2022. Luiz, é uma despedida breve. A gente retorna com você. A Central do Mercado retorna aqui dentro do Troca de Passes. Mas, como eu sei que você sim, eu já sei que você é adepto do Team, né? Do hashtag Team André Hernan, né? Hernanzismo. Então, exatamente. Se quiser trazer mais alguma desses fios que vão se puxando com relação aos comandantes no futebol brasileiro, sinta-se à vontade, amigo. Não, só sobre o Cacique Medina, o Internacional tinha planejado, e ainda tem planejado, uma reformulação muito grande de elenco. Ele estava aguardando a definição do treinador para iniciar essa reformulação. E tanto que quando anunciou o Cacique Medina, perdão, o Inter disse que venceu a concorrência do São Lourenço, porque o Medina é um técnico uruguaio que fez muito sucesso no futebol argentino, foi vice-campeão da Copa da Argentina e até as últimas rodadas disputou o título argentino com o River Plate e é visto no mercado sul-americano, principalmente no Uruguai e na Argentina, como uma grande promessa. Então agora, a partir da chegada do Cacique Medina, que disputou com o Diego Alonso e com o Diego Aguirre, um cargo na seleção do Uruguai depois da saída do Tabárez, o Alonso acabou assumindo e vai tocar o projeto, ainda tentando uma vaga na Copa do Mundo. Agora o Inter começa a se abrir para o mercado. E o primeiro nome que deve ser anunciado, inclusive, já até o final de semana, é de um atacante que estava na mira do São Paulo, mas que deve mesmo vestir a camisa 9 do Internacional. Eu conto mais um pouquinho no próximo bloco. Boa, que isso. Isso é... Teaser. É, teaser daqueles, né? É fim de novela das 9. Boa, garoto.